Você não percebe, mas uma das maiores fontes de desgaste da sua mente não é o que você faz, é o quanto você sente que precisa explicar cada passo, cada decisão, cada silêncio. Como se o mundo tivesse o direito de auditar suas escolhas. Como se a sua vida precisasse de aprovação externa para ser válida. Não porque você seja fraco, mas porque ainda não foi treinado para sustentar sua própria decisão em silêncio. Preste atenção. Pessoas fortes não gastam energia justificando quem são. Elas simplesmente são. E isso incomoda. Incomoda porque o mundo está acostumado com barulho, com respostas imediatas, com reações emocionais. Quando alguém escolhe o silêncio, quando alguém não corre para se defender, algo muda no ambiente. Surge um desconforto, surge respeito, surge medo, porque quem não se explica demonstra uma coisa muito rara: domínio interno. Desde cedo nos ensinam que precisamos ser compreendidos, que precisamos dar satisfação, que precisamos provar que estamos certos. Mas ninguém fala sobre o custo disso. Cada explicação desnecessária é um pedaço da sua autoridade que você entrega. Cada justificativa feita por insegurança reforça a ideia de que os outros têm poder sobre o seu caminho. E quando você aceita esse jogo, você nunca termina de jogar. Sempre haverá alguém pedindo mais provas, mais argumentos, mais versões, até que você esteja exausto demais para continuar. O que quase ninguém entende é que a verdadeira força não está em convencer, está em sustentar. Sustentar decisões que não fazem sentido para os outros, sustentar escolhas que ainda não deram resultado, sustentar um caminho, mesmo quando ele parece solitário. É fácil explicar quando tudo dá certo. Difícil é permanecer firme quando ninguém entende, quando ninguém aplaude, quando ninguém valida. Mas é exatamente aí que o poder começa a se formar. Quando você sente vontade de se explicar, pergunte a si mesmo em silêncio: eu estou falando porque é necessário ou porque estou com medo de ser julgado? Essa pergunta simples separa os que estão evoluindo dos que continuam presos à opinião alheia. Porque quem vive para ser compreendido, vive limitado. E quem aprende a caminhar sem explicação, vive livre. O mundo testa você o tempo todo. Ele provoca, questiona, ironiza. Não porque você está errado, mas porque o seu silêncio obriga as pessoas a lidarem com as próprias inseguranças. Quem não entende o seu caminho tenta desacreditá-lo. Quem não tem coragem de fazer escolhas difíceis tenta fazer você duvidar das suas. E quando você entra no jogo da explicação, você cai exatamente onde eles querem. No terreno da dúvida. Existe um tipo de poder que só nasce quando você para de reagir. É o poder de não responder mensagens que não merecem resposta, de não justificar decisões óbvias para quem nunca esteve disposto a te apoiar, de não se explicar para quem só quer te ver recuar. Esse poder é silencioso, mas ele muda tudo. Ele muda sua postura, sua presença, sua forma de entrar em um ambiente. Pessoas percebem quando você não está mais pedindo permissão para existir. Talvez você já tenha passado por isso. Você muda, cresce, amadurece e de repente começam os comentários. Dizem que você ficou frio, que você mudou, que você não é mais o mesmo. O que eles não dizem é que você parou de se diminuir para caber nas expectativas deles. Você parou de se explicar. Você parou de negociar sua paz. E isso assusta quem sempre se sentiu confortável com a sua versão antiga. Existe uma diferença enorme entre ser educado e ser submisso, entre comunicar e se justificar. Pessoas maduras sabem quando falar e quando se calar. Elas não desperdiçam palavras tentando convencer quem já decidiu não entender. Elas observam, avaliam e seguem, porque sabem que o tempo revela o que nenhuma explicação consegue provar. Quando você para de se explicar, algo curioso acontece. As pessoas começam a te observar mais. Elas tentam entender seus movimentos, tentam prever suas ações. Porque o silêncio cria mistério e o mistério cria respeito. Quem fala demais se torna previsível. Quem se explica o tempo todo se torna acessível demais. Mas quem age com firmeza e fala pouco, constrói uma presença que não pode ser ignorada. Não confunda silêncio com fraqueza. Silêncio é escolha, é estratégia, é autocontrole. É a capacidade de suportar o desconforto de não ser entendido agora, para colher o respeito depois. Porque no fim, resultados falam uma língua que todos entendem. E
quando eles chegam, ninguém mais pergunta por explicações. A maioria das pessoas perde energia tentando limpar a própria imagem, tentando parecer correta, tentando justificar decisões que não precisam de defesa. Enquanto isso, os que realmente avançam estão ocupados demais construindo para se preocupar com interpretações. Eles sabem que quem observa de fora nunca verá o esforço completo, então param de tentar mostrar, passam a agir. Há um momento na vida em que você percebe que explicar demais é uma forma de implorar por validação. E quando essa ficha cai, algo muda dentro de você. Você começa a escolher melhor suas batalhas, começa a poupar sua voz, começa a entender que nem todo questionamento merece resposta. Nem toda dúvida precisa ser esclarecida, nem toda crítica precisa ser corrigida. Quando você se explica para quem não te respeita, você reforça a posição de poder dessa pessoa. Mas quando você se cala e segue firme, você muda a dinâmica. O jogo vira, porque agora não é mais você tentando ser aceito, é eles tentando entender por que você não precisa da aprovação deles. Isso exige força emocional, exige disciplina mental, exige maturidade. Porque o impulso é se defender, se justificar, se posicionar. Mas quem domina a própria mente aprende a pausar, aprende a observar, aprende a escolher. E essa escolha silenciosa é uma das maiores demonstrações de poder que existem. Talvez hoje você esteja sendo questionado, talvez estejam duvidando das suas decisões, talvez estejam tentando te puxar de volta para um lugar que você já superou, e você sente vontade de explicar tudo, de mostrar seus motivos, de provar que está certo. Mas escute com atenção. Você não precisa. Quem precisa se explicar demais ainda não confia totalmente no próprio caminho. E confiança não se fala, se vive. Quando você para de se explicar, você começa a se respeitar mais. E quando você se respeita, o mundo se ajusta. Nem todos vão gostar, nem todos vão entender, mas os que importam vão perceber. E os que não importam vão se afastar. Esse é o filtro natural do silêncio. Existe um tipo de calma que só chega quando você aceita que não será compreendido por todos. E tudo bem, você não nasceu para caber na mente de quem pensa pequeno, você nasceu para construir algo que faça sentido para você. E isso, às vezes, exige caminhar sozinho, exige sustentar olhares de dúvida, exige aguentar comentários atravessados, mas também constrói uma força que ninguém tira. Quando você não se explica, você economiza energia, energia que pode ser usada para crescer, aprender, executar, energia que antes era gasta tentando controlar a percepção dos outros. E controlar a percepção alheia é um trabalho impossível. Sempre alguém vai distorcer, sempre alguém vai julgar, sempre alguém vai criticar. Então por que continuar tentando? A maturidade chega quando você entende que sua vida não é um tribunal. Você não está em julgamento permanente. Você não deve satisfação a quem não carrega suas dores, não paga seus preços, não vive suas consequências. Você deve lealdade apenas ao que faz sentido para você e ao que constrói seu futuro. E quando você assume isso, algo muda no seu olhar, na sua postura, na forma de falar. Você fala menos, mas quando fala, pesa. Anda mais firme, decide com mais clareza, não porque se tornou arrogante, mas porque se tornou consciente, consciente do seu valor, consciente do seu caminho, consciente de que explicações não constroem destino, ações constroem. Talvez esse seja o ponto que você precisava ouvir hoje. Talvez esteja cansado de se justificar, de se defender, de se explicar para quem nunca esteve disposto a entender. Então, experimente algo diferente. Experimente o silêncio, experimente agir sem anunciar, experimente escolher sem pedir permissão. No início vai incomodar, em você e nos outros, mas depois vira paz, vira força, vira respeito. Porque no fim, quem anda seguro não precisa convencer ninguém. Quem sabe para onde vai não precisa explicar por que saiu. E quem constrói em silêncio assusta quem só sabe falar. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, deixe isso registrado. Escreva nos comentários. Eu escolho seguir sem me explicar. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão. Curta esse vídeo para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua postura. E lembre-se, quanto menos você se explica, mais forte você se torna. Nos vemos no próximo vídeo.